Fé e Tulipas, dia 2. Leia o capítulo 2 de Provérbios. Vou marcar aqui. Capítulo 2 de Provérbios. Vamos lá. Só lembrando que eu não estou lendo as notas de rodapé, então quem quiser ouvir o capítulo com as notas de rodapé é só ver o vídeo que está na descrição e no primeiro comentário. Capítulo 2 de Provérbios. Lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem, pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida, que visa seduzir com palavras de sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira última habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Então terminamos aqui de ler. O capítulo 2 de Provérbios. Vou terminar de marcar aqui. Pronto. Salmo 2, do versículo 1 ao 5. Só lembrando que eu estou lendo o salmo inteiro, né? Quem quiser ler também. Eu vou deixar 2 links aqui na descrição. A leitura do Salmo 2 inteiro na King James, com notas de rodapé. E o Salmo 2 do Tesouro de Davi, comentário do Charles Haddon Spurgeon, só com a versão compacta.
para quem quiser ouvir também. Então vamos lá, Salmo 2, vou ler o Salmo inteiro. Salmo 2. Vamos lá, Salmo 2. O triunfo do reino do Messias. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e, unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Então essa foi a leitura do Salmo 2. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Mas a leitura aqui de um salmo claramente messiânico, né? Vamos lá. Terminamos de ler aqui. Salmo 2, correto. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1. Apenas o versículo 1. Eu vou deixar aqui também na descrição a leitura do capítulo 3 inteiro na Bíblia King James com as notas de rodapé para quem quiser ouvir. Vamos lá? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aqui. Mateus capítulo 3, versículo 1. Eu vou deixar a leitura desse capítulo inteiro aqui. João Batista prepara o caminho. Também você pode encontrar essa passagem aqui em Marcos capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8, Lucas capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18, João capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 8, e João capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 36. Quem quiser ler mais, uma passagem semelhante, enfim. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quem quiser depois ouvir esse capítulo inteiro com as notas de rodapé, basta apenas olhar o link que está na descrição. Vamos lá. Mateus capítulo. Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição a leitura do capítulo 3 inteiro de Mateus com as notas de rodapé. Ok. Dia 2. Leia o capítulo 2 de Provérbios, Salmo 2, do versículo 1 ao 5 e Mateus capítulo 3, versículo 1. Como é possível saber
Vou deixar essa pergunta também aqui no primeiro comentário e na descrição. Como é possível saber verdadeiramente o que é certo ou errado e qual o melhor caminho a seguir? Como é possível saber verdadeiramente o que é certo ou errado e qual o melhor caminho a seguir? Eu creio que a resposta nós acabamos de ler no capítulo 2 de Provérbios, no Salmo 2 e Mateus capítulo 3, versículo 1. Meditando na palavra de Deus, nós podemos saber o que é certo ou errado. Provérbios capítulo 2 nos dá conselhos sobre a fidelidade conjugal, a desviar do caminho do mal, aprender o que é o temor do Senhor, o que é sabedoria, buscar a sabedoria como a coisa mais preciosa desse mundo. No Salmo 2 nós vemos que Deus zomba dos homens insensatos que não temem a Deus. E nós devemos adorar o Filho, beijar o Filho, prestar louvor e reverência ao Filho de Deus, porque esse é o objetivo pelo qual nós somos criados, glorificar a Deus e alegrarmos nele e gozá-lo para sempre. E no Mateus capítulo 3, versículo 1, nós vemos João Batista indicando qual é o caminho. O melhor caminho a se seguir é o caminho daquele que vive para a glória de Deus e prepara o caminho do Senhor, endireitando as veredas, tanto os seus caminhos quanto o caminho de todos aqueles que convivem conosco. É possível sim saber verdadeiramente o que é certo e errado, meditando na palavra de Deus. Espero que você tenha gostado desse devocional. Fé e Tulipas, só lhe deu glória. Se você gostou, compartilhe com alguém, deixa seu like. Deus abençoe você e sua família. Amém.